Tudo bem com vocês? Espero que esteja de pé, vai ficar para a glória de Deus. Daniel cuida do corpo. Daniel fora levado ao cativo de Jerusalém para a Babilônia com milhares de outros judeus na época do reinado de Nabucodonosor. Estava vivendo em terras estrangeiras, onde hábitos e costumes alimentares eram nocivos ao bom desempenho do corpo e provavelmente debilitava as ações da alma. Pelo que faça uma experiência com seu servo durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer, água para beber. Depois compare nossa aparência com os dos jovens que comem comida do rei. Trata os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Depois de 10 dias, uma dieta especial, Daniel e seus 3 companheiros foram achados em melhores condições físicas e mentais do que os demais. Pela diferença, o chefe da cozinha concordou em manter a dieta. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido dignados em lugar disso lhe dava vegetais. Daniel capítulo 1, versículo 16. A alimentação balanceada proporcionou a Daniel uma grande desventura na Babilônia. O agente da sua alma, o corpo, estava em perfeitas condições em todo o momento. O modo como você trata o seu corpo tem relação direta com o uso que o Espírito Santo pode fazer dele. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. Muitas correntes filosófica e religiosa trata o corpo com descanso. Na análise desse grupo, ela é considerada um estorvo à alma. Porém, a Sagrada Escritura trata o corpo com a mais alta consideração. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. No preço pagar por Jesus a compra do homem, o corpo também fez parte do conjunto a ser apresentado a Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos capítulo 12, versículo 1. O corpo é uma casa, é um lugar onde a alma do homem reside, aguardando a eternidade. Somente após a morte ela parte. É como a sua casa fosse demolida. Sabendo que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos parte de Deus em um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mão de homens. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. O corpo é o templo. 480 anos após os filhos de Israel saírem do Egito, Salomão começou a construção do templo, tão sonhado pelo seu pai Davi, concluindo o edifício. Salomão introduz no lugar mais eterno do templo a Arca do Senhor, a presença de Deus. O templo foi consagrado pela presença de Deus no seu interior. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Quando o homem é restaurado, seu corpo torna-se o templo do Espírito Santo. O corpo de Jesus serviu como casa para a habitação do Pai, e nós como casa para a habitação do Espírito Santo. Sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus para a comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem através do sentido o conhecimento do mundo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O surgimento das diversas seitas, heresias, religiões, filosofia, exalta ou rebaixa o homem criado por Deus. Só através das escrituras o homem pode tomar conhecimento de quem ele é, como veio a existir, de que elemento é composto e até onde é importante para Deus. Deus, ao criar o homem, fez dele um ser imortal, diferente do resto da criação. O homem recebeu parte de Deus e o corpo divino, um espírito imortal, pelo qual Deus comunica-se com ele. Este homem possui uma alma e ela é a sede de vontade do pensamento e das emoções, por onde manifesta seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. O homem, como Deus, é um ser trino e uno, ao mesmo
tempo em que podemos dividi-lo em espírito, alma e corpo, é impossível estudá-lo separadamente. Através desse ser tão especial, Deus quer manifestar sua glória. Aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Verdade, Senhor. Deus é maravilhoso. Deus, Ele quer nos abençoar, né? Através do Espírito Santo. E o nosso corpo, ele é casa do Espírito Santo. E Deus quer nos ajudar a conhecer a nossa vida, mas para isso nós precisamos chegar mais perto de Deus cada dia, ter uma vida com Ele. Quando Deus criou o homem, Ele formou do pó da terra, em seguida soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego tornou-se o espírito do homem, que é um contato instantâneo com o corpo formado a partir do pó da terra. Deu origem à alma do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nesse dia, quando as mais diversas religiões filosóficas do mundo apresentam de modo errado a natureza humana, é importante que nós, filhos de Deus, conhecemos a verdade, que pode conhecer melhor o homem a não ser quem criou. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e foi Ele que nos criou. Quando Deus criou, por meio das Escrituras, se revela como Deus, Ele se torna a única fonte de opinião e revelação verdadeira sobre o homem. Neste tempo, vamos conhecer a estrutura do homem, criado por Deus, e como elemento que o compõe, corpo, alma e espírito, interagem entre si. Será ótimo para entender a vida com o Espírito Santo. O Espírito faz a diferença entre todas as demais coisas criadas por Deus. Os animais irracionais são desprovidos do Espírito, por esta razão não pode ter comunhão com Deus e relacionar-se pessoalmente com Ele. Cabe somente ao homem esse privilégio, porque Ele é Espírito como o Pai que o criou. Glória a Deus. Em muitas passagens bíblicas que traduz por vida ou criatura, é usado para distinguir o ser vivo. Queremos dizer com isso que a natureza da alma humana difere-se dos animais irracionais. Compreendemos esse sentido, podemos dizer que o animal irracional possui alma, porém segundo a sua natureza e não como a do homem. Deus Espírito, é necessário que seus adoradores adorem o Espírito em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. Nossa adoração a Deus é a comunicação de Deus conosco, se dão diretamente no Espírito. Esse encontro acontece no homem interior e não na alma ou na carne. Judeus samaritanos viviam totalmente equivocados quanto à sua adoração. Ela não passava de um mero ritualismo religioso, sem nenhuma comunicação íntima com o Pai. Estava mais preso na área geográfica do que ao Espírito. Esse relacionamento perfeito só é possível quando o Espírito Santo faz do espírito humano sua morada. Aquilo que domina o Espírito torna-se qualidade do seu caráter. Isso demonstra que o Espírito não pode viver de si mesmo, mas deve buscar renovação constante mediante o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso, grande Deus. Oremos. Sei que tu me formaste de uma forma maravilhosa e singular. Quero estar restaurado ou restaurada para que meu corpo seja realmente o templo do Espírito Santo. E assim como o corpo de Jesus serviu como casa para a habitação do Senhor, quero ser uma casa para a habitação do Espírito Santo do seu Filho Jesus. Quero conhecê-lo mais do que já conheço, para aumentar minha comunhão contigo. Preciso encontrar força para viver neste mundo sem deixar que ele tire a minha comunhão contigo. Ajude-me, pois eu quero ser da maneira como o Senhor planejou, para a glória do teu nome. Ó Deus, te agradeço pela formação espiritual que adquiriste através desse tema. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.